Bem-vindos, queridos amigos, a este momento especial de oração. São João, apóstolo e evangelista. João Evangelista ou apóstolo João foi um dos 12 apóstolos de Jesus e, além do Evangelho segundo João, também escreveu as 3 epístolas de João e o livro do Apocalipse. João seria o mais novo dos 12 discípulos. Tinha provavelmente cerca de 24 anos de idade à altura do São João chamado por Jesus. Consta que seria solteiro e vivia com os seus pais em Betsaida. Era pescador de profissão, consertava as redes de pesca. Trabalhava junto com seu irmão Santiago Maior, e em provável sociedade com André e Pedro. As heranças deixadas nos escritos de João demonstram uma personalidade extraordinária. De acordo com as descrições, ele seria imaginativo nas suas comparações, pensativo e introspectivo nas suas dissertações e pouco falador como discípulo. É notório o seu amadurecimento na fé através da evolução da sua escrita. O discípulo que Jesus amava, assim João se autodefine, simplesmente, em seu evangelho. Ele tinha razão em definir-se desta maneira, porque assumiu uma das funções mais importantes na história da salvação, além, naturalmente, de Maria, que Jesus lhe confiou, pessoalmente, quando estava agonizante na cruz: eis o teu filho e eis a tua mãe. Desde então, João levou Maria consigo e cuidou dela como a pessoa mais querida. O elo de união entre os dois era, precisamente, a pureza e a vida virginal, que ambos viveram. São várias as fontes históricas que dão detalhes sobre a vida do evangelista e apóstolo. Algumas são apócrifas, como outro evangelho, que, segundo alguém, devem ser atribuídas precisamente à sua pena. Sabemos que João era o mais novo entre os 12 e o que viveu mais que todos. João era natural da Galileia, de uma região às margens do lago de Tiberíades. Por isso, era de uma família de pescadores. Seu pai se chamava Zebedeu e sua mãe Salomé. Seu irmão, Tiago, chamado Maior, também foi apóstolo. Jesus sempre se referia a ele e estava no meio dos poucos que o acompanham, nas ocasiões mais importantes. Por exemplo, quando ressuscitou a filha de Jairo, na sua transfiguração sobre o Monte Tabor e durante a sua agonia no Getsêmani. Durante a última ceia, João ocupou um lugar de honra, à direita do Senhor, em cujo ombro encostou a cabeça, como gesto de carinho. Naquele momento, o Espírito Santo infundiu-lhe a sabedoria, com a qual pôde escrever o seu evangelho na velhice. João foi o único que esteve aos pés da cruz, além de Maria, com a qual passou os 3 dias antes da ressurreição. Foi também o primeiro a chegar ao túmulo vazio, após o anúncio de Maria Madalena. Porém, deixou Pedro entrar por primeiro, por respeito e por ser mais velho. Desde então, transferiu-se com Maria para Éfeso, onde começou a sua pregação do Evangelho na Ásia Menor. Parece que João sofreu pela perseguição de Domiciano e foi exilado para a ilha de Patmos. Depois, com a chegada de Nerva, retornou para Éfeso, onde terminou seus dias, com mais de 100 anos, por volta do ano 104. Assim foi chamado o Evangelho escrito por João, também denominado Evangelho Espiritual ou Evangelho do Logos, graças à perfeição da sua linguagem teológica e à invenção do termo polissêmico Logos, para indicar Jesus, com diversos significados: palavra, diálogo, projeto, verbo. Além disso, em seu Evangelho, a palavra crer é citada 98 vezes, porque somente assim se podia atingir o coração de Jesus, acreditar na liberdade e aceitar a graça, como demonstra o discípulo amado de Jesus. O Evangelho de São João é altamente mariano, não tanto pela enorme quantidade de referências à Virgem Maria, mas pela graça especial de ter conhecido seu Filho, mais do que qualquer outra pessoa, e por desvendar o mistério de Cristo. No entanto, Maria aparece apenas 2 vezes na narração de João, nas bodas de Caná e no Calvário. A narrativa das bodas de Caná é de particular importância. Naquela ocasião, deu-se o primeiro encontro de Jesus com João. No entanto, a vocação de João, que, com André,
já era discípulo de João Batista, ocorreu, provavelmente, em Betânia, às margens do rio Jordão. Ao ver Jesus chegar, Batista o saudou como o Cordeiro de Deus. O evangelista João ficou tão impressionado com aquele encontro, a ponto de recordar até a hora em que ocorreu, a 10ª hora, ou seja, às 16 horas. Doravante, não pôde não seguir a Jesus. Todavia, além do alto valor teológico, o Evangelho de João se diferenciou dos sinópticos pela sua ênfase à humanidade de Cristo, que emerge pelos detalhes de algumas narrativas, como sentar-se cansado, derramar lágrimas por Lázaro ou sentir sede na cruz. São João escreveu também 3 cartas e o Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. As Escrituras se concluem com este livro, e conforme o significado do seu próprio nome, revelação, indica a mensagem concreta de esperança, que traz consigo. Assim, de qualquer maneira, coloca um ponto final no diálogo entre Deus e o homem. Desde então, coube à Igreja falar e interpretar a ação de Deus no âmbito da história, até ao seu retorno definitivo à Terra, no fim dos tempos. Nesse sentido, o Apocalipse é também uma profecia. Quanto às 3 cartas ou epístolas de São João, escritas, provavelmente, em Éfeso, são cartas sobre o amor e a fé, que visam defender algumas verdades espirituais fundamentais, contra o ataque das doutrinas gnósticas. Eis o prólogo inimitável do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo, e peço que se inscrevam no canal, dê um joinha e compartilhem para mais pessoas. Obrigado.